Você já ouviu falar em coaching? Você conhece alguém que fez ou está fazendo um processo de coaching? Mas afinal, o que é coaching? Para que serve? Como isso pode ajudar a vida de alguém? Isso realmente funciona? O coaching é um processo extremamente eficaz, capaz de impactar resultados poderosos na vida das pessoas, seja com objetivos de ganhos na carreira profissional, aumento de qualidade de vida, desenvolvimento individual, ajuda nos relacionamentos pessoais e amorosos, mudança de padrão de vida e tudo que você possa imaginar que determine a pessoa sair de onde se encontra no momento e passe a conquistar algo novo, novos objetivos, novos resultados e novas realizações. Importante lembrar que coaching não é terapia, não é mentoria, não é consultoria. O coaching não tem como objeto principal as questões do passado, apesar de muitas vezes termos que recorrer a correções emocionais destes. O coaching não atua trazendo respostas, e sim perguntas que a própria pessoa é capaz de responder e que melhor se adequa dentro das suas perspectivas e desejos. O objetivo não é ajudar alguém que tem menos experiência, e sim fazer com que a própria pessoa encontre suas competências, seus valores e propósitos e crie crenças positivas de realização. E principalmente haja, realize e ponha em prática o seu melhor. Por meio de técnicas e ferramentas especiais, o profissional coach busca potencializar as habilidades e competências daquele que deseja melhorar sua performance pessoal nos diversos pilares da sua vida. O coach, naturalmente, tem muito mais para perguntar do que para responder. Ao ajudar a pessoa a projetar de forma neurologicamente correta o seu futuro, está abrindo novas esperanças e possibilidades de realizações e conquistas. Isso significa fazer a pessoa pensar, sentir e visualizar o que deseja mais viver e conquistar. Muitos tentam explicar que o coach irá levar você de um estado A para um estado B, através de um plano de ação. Isso está correto, porém incompleto. Se isso fosse tão simples e mágico assim, boa parte dos problemas do mundo estariam resolvidos, pois no meio dessa jornada e nessa trajetória tentando alcançar seus objetivos, muitas vezes surgem situações que interferem diretamente no caminho que se traçou para seguir. Estamos falando de crenças limitantes que trazemos muitas vezes dentro de nós e que determinam tudo na nossa vida. Estamos falando da falta de conhecimento de missão e valores pessoais, fundamentais para alinhar conduta e seus resultados. Estamos falando também de sentimentos tóxicos que por vezes nos invadem e tiram nosso foco e força de vontade de agir. Estamos falando de falta de modelos, de visualização correta de metas e objetivos, de influências do meio que podem interferir onde se quer chegar. Estamos falando de erros de comunicação interna e dos mecanismos de geração de hormônios poderosos que produzimos em nosso corpo, que podem nos alavancar ou mesmo nos derrubar. Por isso, a importância de todo profissional de coaching conhecer o funcionamento do cérebro humano, entendendo por que está aplicando essa ou aquela ferramenta e o que isso irá influenciar nas sinapses neurais, na plasticidade cerebral, nas produções hormonais, enfim, na mudança cerebral que está ajudando a implementar em seu cliente. Assim se faz um coach bem mais inteligente, eficaz e consistente. Por isso, um bom processo de coaching precisa estar baseado em conhecimentos da neurociência. A neurociência estuda o cérebro humano e suas relações com pensar, sentir e agir, os estímulos internos e as gerações de substâncias neuroquímicas que nos ajudam a viver melhor, assim como as influências geradas por estímulos externos vividos e integrados a cada momento de nossas vidas. O coach, que não possui essa base de apoio para suas ações, até consegue concretizar resultados. O seu cliente até alcança objetivos e ganhos, mas que dificilmente se tornam consistentes e, principalmente, persistentes. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Unir o poder do coaching com o conhecimento da neurociência é potencializar e fundamentar muito esse processo tão impactante. Se você quer experimentar passar por um processo de coaching,
procure um profissional que tenha essa base de conhecimento na sua formação. A neurociência aplicada ao coaching faz sim toda a diferença. Ganha quem se submete a esse processo, pois alcança melhor seus objetivos e metas. Ganha o profissional coach que vê sua autoridade aumentando, sua agenda lotando e seu retorno financeiro decolando. Ganha o mundo, por cada vez mais pessoas melhorarem suas crenças, seus sentimentos e sua contribuição com este planeta. Acredite no coaching como uma das formas de mudança de vida, de construção e concretização de sonhos. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo, pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, programa Consciência Humana. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante. Você que é estudante, você que está querendo se encontrar na vida, quer algumas dicas, pontos de melhoria, assim que os coaches gostam de chamar, né? Eu estou com a coach integral sistêmico, a Letícia Napoleão, que vai bater um papo com a gente sobre essa coisa da vida, você focar, trilhar caminhos, fazer as escolhas, né? Uma série de contextos que ela vai abordar dentro da reflexão e da forma como a gente vai se colocando no mundo como papel social. Letícia, muito obrigado pela sua presença. E, assim, como você lidar com essa coisa ainda de ser coach? Ainda, muita gente questiona, alguns aceitam mais. Explica bem o que é a função em si. Eu inicialmente agradeço o convite. Na verdade, o coaching integral sistêmico ele é um processo de desenvolvimento humano para que os indivíduos atinjam e vivam em alta performance, né? Então, os três conceitos dos três nomes, o coaching integral sistêmico é o quê? O coaching é o processo que identifica contigo o teu estado atual, onde é que você está, quais são os seus resultados, identifica o estado desejado, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, né? É o estado desejado para o teu futuro, quais são tuas metas, teus objetivos, teus sonhos. Esse é o conceito de coaching, né? Esse profissional coaching, no caso sou eu vou traçar contigo um plano de ação para te levar do estado atual até o estado desejado, eliminando impedimentos, potencializando suas habilidades naturais. Já o conceito de integral diz respeito que nós integramos razão e emoção. Muitas pessoas se acham, eu sou muito racional, ou outros, eu já sou mais emotivo, né? Mas, na verdade, todos nós somos racionais e emocionais. Inclusive, o psicólogo Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele diz que nós somos 85% emocionais. Então, racionalmente, nós sabemos o que nós queremos para a nossa vida, o que nós queremos viver, qual o estilo de vida, qualidade, qual performance queremos ter, mas pelas emoções desestruturadas, nós não conseguimos viver isso. Então, o coach vem integrar a tua razão quanto a emoção, e o sistêmico é que é um sistema em todas as áreas da vida, né? Não é só no profissional, vai incluir tua saúde, vai incluir tua família, teu financeiro, teu emocional, teu espiritual, as 11 áreas que nós consideramos como a vida do indivíduo. Então, é um processo completo de desenvolvimento humano para atingir alta performance. Bom, Letícia falou de muita coisa que provocou aqui uma série de... dúvidas. Não é nem dúvida, mas assim, uma série de questionamentos que me veio à cabeça. Por exemplo, quando você falou da integração, né? Integrar a emoção e a razão. Eu estava lembrando até da música do Charlie Brown Jr. Dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Ou seja, ou você tem um amor ou tem a razão. Se tem um amor, não tem razão. Se tem razão, não tem amor. Me perdoe os fãs de Charlie Brown, mas nós consideramos isso disfunção. Nós acreditamos que o ser humano nasceu para viver a plenitude, para viver em abundância, e é possível sim ter sorte no amor e sorte no jogo. Não só assim o Charlie Brown, que eu vou lhe provocar um pouquinho, Platão colocava, né, até no mundo das ideias, lá que ele dividia o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, Platão colocava que a emoção nos conduzia ao erro e que as paixões eram uma doença. Estava equivocado, Platão? Repita, por gentileza, é tão profundo que eu quero refletir. Para o Platão, as emoções que vêm dos sentidos nos conduzem aos erros
e as paixões nos tratavam mais do que uma doença do homem. Então, eu entendi que as emoções, nesse caso aí, como o Daniel Goleman falou, as emoções são a maior parte da capacidade do ser humano. Então, muitas vezes, por emoções desestruturadas, por aquilo que você viu, ouviu, sentiu, suas experiências, te trouxe uma crença que te limita a viver em alta performance. É mais ou menos por aí. Não sei se eu entendi muito bem seu questionamento. Não, o questionamento, na verdade, não é meu, é do próprio Platão. Mas assim, são filosofias que ficaram lá atrás. Sim. Evidentemente que eu estou só... Mas, inclusive, esses filósofos antigos, eles traziam muito a anamnese, as perguntas, né? A questão de entender o ser humano através de perguntas, que eu não vou te dar uma resposta, né? Eu vou te questionar para te levar a uma reflexão e que você tem dentro de si as melhores respostas. O coaching utiliza muito isso também. Isso era muito utilizado por Sócrates, né? Na ironia na maêutica, com um processo de dialética, onde ele acreditava que, de fato, as pessoas iam se descobrindo a partir do momento que se questionavam. Exato. Né? Um pouco mais avançado, a gente vai ter o Nietzsche, que ele já diz que o homem supervalorizou a razão em detrimento da emoção e que precisava fazer um equilíbrio entre essa emoção e a razão. Eu acho que é o que você explicou no começo, essa busca isso. De tentar equilibrar isso. Ou seja, quando é que a emoção é positiva, quando é que a razão é negativa ou vice-versa? Não existe o de ser positivo ou negativo. Eu acredito que existe a questão de ser possibilitador ou limitante. Porque, por exemplo, se eu tenho experiências negativas no decorrer da minha vida, minhas crenças, minhas emoções vão ser negativas e limitantes. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo unir isso com a minha razão. E isso entra valores, entra a ética, entra a cultura, entra a educação, entra a personalidade da pessoa. É um conjunto que é englobado. Letícia, como é que esse trabalho que você faz, ele define, você falou que dentro da razão entra a cultura, entra a educação, entra a questão ética, o que seria a razão nesse contexto do coach, a racionalidade? A razão é a lógica, é o racional, é o objetivo, é o prático, é o cognitivo. A emoção são os sentimentos, os pensamentos, os tipos psicológicos, as crenças, os valores, né? Então, todos nós temos isso, da razão e da emoção, e o coach vem para integrar isso. O ser humano compreendendo esse processo de integração, que de fato é necessário, nós buscamos isso cotidianamente na nossa vida, no nosso trabalho, na vida familiar, na vida das relações afetivas que nós construímos. Ou seja, nem sempre a gente vai conseguir aplicar, né, da forma correta. Quando houver um desvio de conduta, ou quando você escorregar, como é que essa pessoa ela vai retomar o caminho de tentar focar e de ter o controle das suas ações? Consciência. É através da consciência. Inclusive, é uma das primeiras ferramentas que nós utilizamos para identificar o estado atual. É trazer consciência, saber que você não é perfeito, quais são seus pontos fortes, seus pontos de melhoria e entender onde você quer chegar. A partir daí entra um segundo conceito que é o de autorresponsabilidade. Então, se você fraquejou, consciência, retorna ao estado desejado, vai com autorresponsabilidade e prossegue. O erro é natural, o conflito acontece e isso não tem como ser evitado, tem como ser diminuído com a experiência, com a dedicação, com uma jornada, um processo, né, que é de transformação, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. A Letícia fala sobre autorresponsabilidade e, mais uma vez, até pelos próprios questionamentos que a gente vai tendo aqui no programa, me lembrou agora o próprio conceito de liberdade que o existencialismo de Jean-Paul Sartre ele defende. Que lá para o Jean-Paul Sartre, a liberdade ela vai trazer para o ser humano angústia. O ser humano ele se angustiaria quando ele descobrisse que ele era livre. E que todas as ações dele sempre foram decisões que ele escolheu e que ele tem que ser responsabilizado por elas, que é a autorresponsabilidade. E o Jean-Paul Sartre colocava que transferir, né, o erro da sua conduta para uma outra pessoa era má fé. E ele trouxe isso à tona com o essencialismo, quando ele coloca a liberdade do homem diante dele como esse processo de angústia. Quando você está no trabalho, que está ali acompanhando alguém, a aceitação dessa autorresponsabilidade como uma forma de purificar a sua ação, ela é um processo fácil ou as pessoas têm muita
resistência a isso? É um desafio. Sempre que eu falo conceito de autorresponsabilidade, eu sinto que engancha aqui, demora para descer. Mas quando desce, eu acredito que é uma libertação. Porque quando você entende que você é o único responsável pela vida que você tem levado e, consequentemente, você é o único que pode mudar, eu vejo como uma liberdade. Porque eu já não vou depender do meu pai, do meu marido, do governo, para ter um estilo de vida que eu quero. Eu vou me responsabilizar por construir aquilo. Então, muitas vezes as pessoas se vitimizam, colocam culpa, transferem a responsabilidade, né? Então, isso não é tão fácil ser aceito, mas quando você toma posse desse conceito, ele traz uma libertação. Você sai de um estado de vitimização para ser o autor da sua vida, para entender que alguma coisa pode ser mudada através dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Letícia, você traz com isso aqui uma outra questão. Você defende com essa conquista do ser humano a autenticidade, ou seja, se você conquistou tudo isso, você se tornou um ser humano autêntico, você é livre, você consegue dispor bem da sua conduta, você consegue fazer suas escolhas. Há um dito filosófico que diz que a autenticidade pressupõe solidão, ou seja, a pessoa autêntica, a pessoa que de fato ela consegue viver, transitar pelas pessoas, sendo ela mesma, falando aquilo que ela pensa, não tendo vergonha, mesmo que ela educadamente coloque ali as suas funções, a tendência é que ela tenha uma solidão, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas são convenientes. Como é que você analisa isso nesse processo? Não, de fato, infelizmente, nós enxergamos o mundo com mais pessoas disfuncionais do que pessoas numa vida em plenitude. Então, pessoas autênticas, que sabem o que querem, que sabem construir seu futuro, que têm uma opinião própria, que têm uma personalidade diferenciada da massa, que a gente chama, né? Elas realmente são criticadas, são julgadas. Inclusive, nós que defendemos essa vida em plenitude, essa vida em abundância, né? As pessoas acham estranho ter uma alta performance e qualidade de vida, mas eu acredito que isso vem da corrupção do mundo em si, né? De valores, de ética, até mesmo de sonhos que não são vividos por frustrações pessoais, e as pessoas vão se frustrando e vão deixando passar e vão se acomodando com uma baixa qualidade de vida, né? Então, quando vem uma pessoa autêntica, isso realmente é o diferencial, né? Mas inclusive, quando eu participei do curso de inteligência emocional do Paulo Vieira, ele falava muito essa questão da vida em abundância, da vida em plenitude. Eu falei, como assim é possível? Eu vou dar conta dos meus filhos, do meu marido, vou andar bem vestida, vou ser uma boa profissional, vou dar conta de casa, vou cuidar do espiritual. É muita coisa, é um fardo. Mas através do coaching integral sistêmico, eu aprendi que isso pode ser leve, isso é qualidade de vida, entendeu? Então lá eu fiquei, uau, existem pessoas que procuram ter essa qualidade de vida, procuram viver em alta performance, procuram se desenvolver, dar o seu melhor, tanto para si quanto para o mundo, né? Em que pese, infelizmente, eu vejo como ainda sendo a minoria. Como é que você define essa abundância? Ou seja, para muita gente é uma palavra que significa uma muito riqueza. Amplo, muito ampla. Ou seja, para o coach que ele está trabalhando. No nosso contexto, a abundância e a plenitude é você ter equilíbrio e qualidade em todos os pilares da vida. Você ter seu espiritual, sua família, seus parentes, filhos, conjugal, você ter uma vida social, um hobby, um lazer, uma atividade de amigos, você cuidar da sua saúde, da sua alimentação, do seu corpo, ajudar a se preocupar com o próximo, contribuir de alguma forma para o mundo ser um lugar melhor, ter o seu profissional desenvolvido, ter inteligência financeira, ter felicidade com o seu dinheiro, saber administrar, investir, usufruir e ainda ter o equilíbrio das suas emoções, ter contentamento, satisfação na sua vida. Então, ao meu ver, a abundância é um contexto geral, assim, de você ser equilibrado em todas as áreas da sua vida e ter satisfação, contentamento naquilo. Bom, você que está acompanhando o nosso programa, a Letícia Napoleão, coach sistêmico, coach integral sistêmico, estava errando aqui, ela traz para a gente aí uma ideia do trabalho, né, que ela e que outras pessoas que também trabalham dentro dessa lógica de alta performance, que é hoje algo que está, assim, não vou dizer na moda no sentido de algo passageiro, mas que está em alta no sentido das pessoas acreditarem que é possível encontrar essa alta performance, que é possível dar tudo de si. O que me chama a atenção, Letícia, é que esse dar tudo de si, dentro desse conceito de abundância que você trouxe para a gente, que é você estar totalmente bem em todos os setores da vida, é que para mim é complicado acreditar que é possível.
sabe? Porque pô, alguma coisa vai estar errada ali, alguma coisa vai estar dando errado. E às vezes eu entendo que é até preciso que alguma coisa dê errado para que eu possa compreender até o processo da vida. Não, acontece. Como você perguntou no início, né? Quando nós vamos conseguir viver sempre essa abundância, essa plenitude, vai acontecer. E se eu quero viver essa plenitude, essa abundância, é uma escolha, é uma decisão, vai ter momentos que eu vou ter algum problema no meu trabalho, ou quem sabe no meu financeiro, ou até um problema na criação dos meus filhos, mas com a autorresponsabilidade, eu vou identificar e vou ver quais as atitudes eu preciso tomar para aquilo se equilibrar de novo. Não é que seja a perfeição e nem que seja 100%, mas é o que nós buscamos viver em qualidade em todos esses pilares da vida. Não significa que todos vão estar 10, 100% sempre. Vai acontecer de um estar 7, o outro 10, o outro 8, o outro 9, né? Mas através da consciência, da autorresponsabilidade, da visão que você quer para a sua vida, do que, como você imagina o total da sua vida, né? E você ter ferramentas, o coach é uma ferramenta, né? Você ter ferramentas para te ajudar a desenvolver todos esses pilares. Acontece, não se preocupe. Até porque essa vida equilibrada, em abundância, plena, é para ser leve, é para ser uma realização pessoal, não é para ser um fardo. Meu Deus, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que estar perfeito em tudo. Não, é você se amar e dar o seu melhor para todas essas áreas da sua vida, com leveza, com gratidão. Para encerrarmos esse bloco, vou pedir que você comente só um pensamento. Antes feito do que perfeito ou feito apenas se perfeito? Antes feito se perfeito. Antes feito do que perfeito. Sim, muitas vezes eu acredito, inclusive essa é uma dica que nós damos para os conformes, que é um dos perfis que nós vamos comentar mais na frente. Muitas vezes nós estamos preocupados apenas na perfeição. E um dos capítulos do livro O Poder da Ação, ele ensina: haja, não se preocupe, haja, saia da sua zona de conforto. Com o passar do tempo você vai ajustando as suas ações na direção, na velocidade correta. É melhor o feito do que o perfeito. Do que o não feito, do que o perfeito. Eu considero assim. Muito bem. Nós estamos conversando com Letícia Napoleão. Ela está trazendo várias ideias aqui para você que é telespectador do programa Consciência Humana da TV Assembleia, né? Ideias que se remetem basicamente a todo o processo de vida, ao dia a dia, ao nosso cotidiano e às muitas decisões que nós tomamos todos os dias e que vão definindo o nosso ser, a nossa vida, a nossa grande jornada. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta, onde ela vai trabalhar alguns perfis e vai explicar como é que funciona um pouco mais sobre esse processo de coaching. Estamos de volta com o programa Consciência Humana. A gente vai conversando com a coach Letícia Napoleão, que fez uma abordagem bem profunda até da própria função do coach integral sistêmico, que é o que ela faz hoje na vida, né, onde ela atua num trabalho sistemático, sério, ajudando pessoas a encontrar uma alta performance, né, dentro de tudo aquilo que ele faz na vida. E ela está explicando como é que funcionou. No primeiro bloco ela explicou bem, né, vários contextos onde esse coach integral sistêmico atua. Letícia, vamos falar agora de perfil comportamental. Eu citei algumas passagens da filosofia no bloco passado, mas agora eu vou trazer um pouco aqui para o campo sociológico, né? O Durkheim, ele fala de fato social. E o fato social para Durkheim é quando o indivíduo ele é produto do meio, ou seja, ele tem fatores externos a ele, são gerais e coercitivos que o obrigam ele a agir da forma como o meio quer. E o Max Weber, ele fala de ação social, onde ele fala que o indivíduo tem a capacidade de influenciar o meio. Como é que você estuda essa ideia de perfil comportamental? Eu entendo que o perfil comportamental está voltado à personalidade das pessoas, né? Então, ao meu ver, como é que se forma a personalidade das pessoas? Tem os fatores hereditários, que vêm no DNA, tem os fatores sociais, que é talvez um desses que você falou, que é a cultura, a religião, a educação, e tem os fatores psicológicos, que são os pensamentos e os sentimentos. Então, quando se junta tudo isso, forma a personalidade do indivíduo. E o que é que eu abordo sobre perfil comportamental? Eu desenvolvi uma palestra
que se chama Decifrando o Meu Perfil para Ter Sucesso na Minha Carreira, que na introdução dessa palestra eu explico que todos nós somos indivíduos com peculiaridades, todos nós vivemos num mundo, mas cada um vê o mundo de uma forma específica, de uma forma diferente. Mas em que pese isso ocorra, essa individualidade de cada um, nós temos padrões de comportamento. E aí que entra as teorias de perfis comportamentais, né? Você falou que dentro dessas teorias você observa fatores do DNA, ou seja, você acredita então que tem uma questão genética, sim, que atua sobre o indivíduo como predisposição, fatores sociais, né, que é o meio que ele está ocupando, e fatores psicológicos. Queria que você explicasse um pouquinho essa diferenciação de cada um deles. Os fatores hereditários é aquilo que a pessoa carrega no DNA, né? Aquilo que vem predisposto. Já os fatores sociais, por exemplo... Mas para o comportamento existe uma predisposição ao comportamento? Sim. Os fatores sociais dizem respeito à educação. Sua educação foi diferente da minha, né? Por exemplo, a cultura da sua família, até do seu estado, do seu país, até mesmo a religião que seus pais lhe deram. Então, isso tudo te faz ver o mundo de uma forma diferente, né? Para você talvez seja um certo que para mim não é, ou para mim seja o certo que para você não é. Isso engloba os fatores sociais que nós consideramos, né? E já os fatores psicológicos são aquilo que é cultivado na mente humana, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, quem sabe até os valores que são passados pelo social, aquilo que você alimenta na sua mente, no seu emocional. Quando você me falou dos fatores do DNA, da genética, me lembrou muito até uma corrente filosófica, sociológica do século XIX, que é o darwinismo social. Né, que foi uma corrente de desdobramento que acreditava que haviam comportamentos que eles eram hereditários e que eles passavam geneticamente, né, pelas gerações. Os fatores sociais também me chamam a atenção pelo aspecto de que muitas vezes, assim, até aquele ditado popular, né, me diz com quem anda que eu te direi quem é. Com certeza, isso influencia muito. Está trazendo muito isso aí para a questão. E os fatores psicológicos como alguma coisa que está ali obscura, oculta e que a pessoa não resolve, né? É interior. O fator psicológico, ele é interno, né? Ele é voltado para as emoções, para os sentimentos, para as percepções individuais da pessoa. O interessante que você falou do diga-me com quem tu andas, que direi com quem tu és, que nós temos ferramentas que comprovam que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se você convive com pessoas com alto padrão intelectual, pela conversa, pelo convívio, pelos ambientes, tudo aquilo vai te influenciar a ser uma pessoa mais intelectual. Se você convive com uma pessoa que tem uma péssima estabilidade financeira, que não entende sobre finanças, que não tem organização financeira, que não tem administração na sua casa, do que entra, do que sai, do que ganha, renda extra, investimentos, se você só convive com pessoas desse tipo, sua vida financeira vai estar mais ou menos na média dessas pessoas, porque nós somos influenciados pelo que nós ouvimos, pela nossa percepção visual, auditiva, sensorial, tudo isso vão formando crenças, né, que vai entrar em um outro conceito do coach, que são nossas crenças, que nossa vida, os nossos resultados vêm conforme as nossas crenças, né? Se eu estiver equivocado na minha compreensão na sua fala, você me corrige, tá? Quando você fala da formação das crenças, por exemplo, eu tenho uma amizade com alguém que ele é muito diferente de mim do ponto de vista da organização financeira, das ideias, uma série de coisas. Ou seja, eu vou ter que isolar essas pessoas do meu campo de ação? Não. É amar, respeitar e não se conectar em determinadas áreas. Se você é casado, você quer ter um casamento com fidelidade, amor, carinho, respeito, e você tem um amigo no trabalho que não tem essa mesma mentalidade, você pode conversar com ele sobre o futebol, sobre o financeiro, sobre o profissional, mas na hora que ele começar a te falar ideias contrárias à tua visão sobre percepção de relacionamento, você, peraí, vou ali tomar um copo com água. Não é que você vai se isolar, é que você não vai se conectar em determinados pontos que na sua visão é negativa. E a divergência em si, então ela não é salutar? Não, o conflito sempre é salutar. A questão é o que você quer receber, porque você é diretamente influenciado por essas pessoas. Mas você não pode fazer um filtro daquilo que você está escutando?
É difícil, amigo. Você tem que desenvolver muita inteligência emocional. E aí eu não... É um desafio, não é que é difícil. A questão é que, na maioria das vezes, quando, provavelmente na sua infância, você não ouvia seus pais falando sobre inteligência emocional, sobre equilíbrio das emoções, e você foi só copiando. Dos 0 aos 12 anos, a criança só copia, né? E aí isso vai formando nossas crenças, que nós podemos até falar mais um pouco na frente. A questão é o que? Tudo que você vê, escuta, ouve, sente, vai formando, e para você ter esse filtro, tem que ter um filtro racional, tem que ter um filtro emocional, tem que ter um filtro de amor, para você ouvir a pessoa, amar, respeitar, saber se aquilo realmente é verdade, você vem criticando. Mas existem coisas que, quando você já tem definido qual o padrão de vida que você quer ter, por exemplo, um aluno que está estudando para vestibular, ele está com o foco de passar no vestibular, ele tem uma meta de estudo, ele tem uma meta de pontuação, e aí ele vai, todo dia, sai do condomínio dele para ficar só com a turma do futebol e do videogame. Então, com o que essa criança vai ser influenciada, esse adolescente vai ser influenciado? É mais ou menos isso. Não é que eu vou proibir ele de estar naquilo, é que o meio influencia muito os hábitos, a forma de pensar, de falar, até fortalecer ou reprogramar crenças. Nietzsche falava que as convicções são cárceres. As convicções são cárceres. Se eu desenvolvo uma convicção onde eu só posso olhar o mundo daquela forma que eu acredito ser verdadeiro, eu não estaria aí dentro de um cárcere, dentro de uma prisão? De uma arrogância até, de achar que você é autossuficiente, que você sabe de tudo, né? Tem que ter um filtro, você tem que saber ouvir e reter o que é bom. Bom, dentro desse perfil, assim, você colocava algumas questões que você queria explicar, questão técnica, né? Tecnicamente, como é que você iria trabalhar isso aí? Se você vai trabalhar comigo, vai ajudar o Elielson a encontrar um perfil, a encontrar um comportamento adequado, você caminharia por como? De qual forma? A teoria diz que, de William Marston, ele identificou que todos os seres humanos estão dentro de padrões de comportamento. O que ele queria entender? Por que é que eu dava um comando a pessoas diferentes e elas reagiam de forma diferente? Talvez se eu dissesse, pega essa caneta, você ia falar, não vou, que pessoa arrogante está me dando uma ordem. E para outra eu falar, pega essa caneta, ele ia falar, ah, claro, é aqui. Por que é que pessoas reagiam de forma diferente ao mesmo comando, ao mesmo estímulo, né? E ele começou a vários estudos e ele lançou essa teoria DISC, onde ele diz que dentre tantos comportamentos humanos, 4 são os comportamentos padrões, universais, que você vai encontrar todos os seres humanos nesses 4 comportamentos. Que o DISC é do acrônimo D, de dominância, o I de influência, o S é de estabilidade, que em inglês começa com S, e o C é da conformidade, né? Então, cada padrão desse tem um estilo de comportamento, tem um medo... Só repetindo, dominância... Influência, estabilidade e conformidade. Pois... Me fala do dominante aí. Dominantes são pessoas ousadas, são pessoas objetivas, são pessoas práticas, que elas não gostam de arrodeio. Quando você vai falar com o dominante, você tem que ser direto, porque ele quer o resumo do resumo, ele é uma pessoa focada em resultado, ele tem facilidade em se comunicar, em se conectar com pessoas, porque ele adora dar ordem, é aquela pessoa que gosta de estar no controle, então ele tem facilidade na comunicação pelo poder de decisão que ele tem, de querer decidir por você, de querer escolher, você vai conversar com um amigo dominante, vamos jantar, ele vamos em tal lugar, tal hora, ele já diz o que é, ele já decidiu, ele nem perguntou o que é que tu queria. Então, assim, são pessoas ousadas, competitivas, se você desafia um dominante, ele usa até talvez um estilo de raiva, assim, para poder te mostrar que ele consegue fazer. E muitas vezes essas pessoas são vistas como intolerantes, impacientes, porque elas são muito objetivas, muito práticas, elas estão focadas no resultado, não querem muito mimimi, preocupado com o sentimento, o que é que vai pensar. É uma pessoa focada em resultados. Isso é bom ou ruim? É bom, tem seus lados positivos, né? Porque é uma pessoa focada, é uma pessoa que sabe liderar, é uma pessoa que tem facilidade de se comunicar, de exigir resultados, é uma pessoa prática, direta. Quais são os pontos de melhoria do dominante? Ele tem que ser mais paciente, mais tolerante. Eu conheço muitas pessoas dominantes que falam, eu não tenho paciência com pessoa lerda. Não é com pessoa lerda, calma aí, nós vamos falar sobre esse perfil de pessoas mais calmas. E você que é autodominante tem que entender que existem perfis diferentes do seu e que você tem que saber quais são os pontos fortes daquele perfil, o que é que você pode extrair melhor, sendo mais paciente, mais tolerante, ouvindo mais as pessoas, não impondo suas ideias, né? Então, o dominante tem altos pontos fortes, como liderança, como foco, resultado, mas também tem os pontos de melhoria. O influente? O influente adora conversar.
O influente adora bater papo, é uma pessoa carismática, uma pessoa divertida, ela é sociável. A palavra-chave do carismático é sociável, ele adora estar conectado com pessoas. É aquele amigo que chega na sala de aula e quer cumprimentar todo mundo e fica amigo do professor e quer ser o líder da sala. Ele adora reconhecimento social, elogios que valorizem ele, né? Então, é uma pessoa que sabe se comunicar, se conectar muito bem com pessoas, tem a percepção dos sentimentos, ele sabe, ele se preocupa com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está pensando. Ele não gosta de conflito, ele gosta de ser amigo de todo mundo e está em todos os eventos, é um influente. E o estável? Estável são as pessoas mais calmas, mais pacientes, mais equilibradas, são tolerantes. Eles gostam de pessoas porque eles gostam de servir, eles estão preocupados em ajudar, eles são pessoas que adoram servir, ajudar, ouvir pessoas. É aquele teu amigo bom ouvinte, é aquele amigo que te dá sempre um bom conselho porque ele é equilibrado, ele não é impulsivo de tomar decisões precipitadas, rápidas. As decisões dele, ele escuta todo mundo para depois decidir, uma pessoa bem tolerante. E a palavra-chave do estável é segurança e previsibilidade. Eles adoram ter segurança e ter previsibilidade. E o conformado? O conforme. A conformidade são pessoas perfeccionistas. Eles às vezes são vistos como críticos, né? Mas ele é uma pessoa focada, é detalhista, minucioso, é uma pessoa muito organizada. Detesta a pessoa bagunceira, porque ele é todo organizado, é todo metódico, ele tem todo um passo a passo. Ele sabe sistematizar ideias, é uma pessoa centrada, uma pessoa que adora. Se você vai perguntar alguma coisa para um conforme e ele te der a tua opinião, ele der a opinião dele, pode acreditar que tem rumo àquela opinião, porque antes dele expor a opinião dele, ele foi pesquisar teorias, ele foi estudar, porque ele é muito organizado, muito perfeccionista, então ele quer sempre acertar. É a assertividade, ele quer sempre entregar qualidade. Bom, tá muito boa conversa com a Letícia, a gente vai já para um rápido intervalo e no último bloco a gente vai fechar esse raciocínio. Você que está acompanhando o programa, tire aí a sua conclusão. Você é dominante, você é influente, é estável, é conforme, ou seja, qual é a sua característica como ser humano, quais são os pontos de melhoria para cada uma delas, tá certo? Letícia Napoleão conversa com a gente sobre coaching integral sistêmico, né, e sobre palestras, trabalhos que ela faz, né, já pela cidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta já para esse papo que está muito bacana e muito interessante. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o último bloco do programa. Estamos aqui com a Letícia Napoleão, que está fazendo uma abordagem bem profunda acerca da função, acerca da profissão de coach. Ela que é coach integral sistêmico, dá palestra, acompanha pessoas, desenvolveu todo um trabalho de pesquisa para poder exercer essa função. Já disse que se sente muito bem atuando nisso tudo e que é possível, que você que é ser humano, você que está com a vida um pouco desequilibrada, encontrar esse equilíbrio, né, se organizar para em todos os níveis da vida conseguir chegar a um certo patamar e ter uma alta performance. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade pessoal de chegar a essa alta performance com todos os critérios da vida organizados. Ou seja, uma coisa vai estar comigo, uma coisa vai estar mais assim. Crença, amigo. Crença mais limitante, amigo. Estou limitado, sou limitado. Crença limitante. Crença, tem que sonhar mais. Tem que sonhar mais. Tá, então, quando sonha mais, você acaba com a limitação. Não, quando você sonha, você tem uma visão positiva de futuro, começa a traçar metas, buscar estratégia, ferramentas, mas se você nem sonha em ter aquilo, você nem se mexe. Não, tá tudo bem, é melhor, não tem problema eu viver em algumas áreas da vida baixo. Eu já sou um sonhador grande demais, então, porque você me arrisca em tudo. Ótimo, excelente. E aí, não é arriscado assim pra vida? Não, depende do risco que você vai correr. Se você é aquela pessoa que todo dia acorda para fazer uma coisa diferente, ou se você se arrisca para se permitir, para aprender com a responsabilidade de trilhar um caminho adequado. Se você tiver... Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Sei. Se você tiver que fazer algo que seja bom ou que você tenha certeza que vai fazer bem, mas lhe atrapalha, você faz o quê? Fica parado ou faz? Eu escolho ser feliz em vez de estar certa sempre. Eu não entendi. Faz ou não faz?
Se atrapalha na vida ou não? Depende do contexto. Repita a sua pergunta. Se você vai fazer algo que te faz bem, que vai fazer bem para um grupo, que você acredita que aquilo dali é o correto, mas vai te prejudicar, pelo menos momentaneamente. Não, aí vai muito da questão se eu vou dar preferência a mim ou ao próximo, né? Isso. Dependendo do contexto, se for uma contribuição social que, ao contrário, só seria beneficiada a mim, eu, por ter um valor de contribuição social alto, não teria problema em servir. Entendi. Nós, nesse contexto todo que você falou de perfil, entra a questão das profissões. Como é que você trabalha essa questão do perfil e das profissões? Eu acho incrível o perfil comportamental, porque além de servir para profissões, serve para o seu relacionamento conjugal, com o namorado, com o esposo, com filhos, com seus irmãos, com colegas, com o seu chefe, com seus liderados. Porque quando você entende esses perfis comportamentais, sabe quais são os pontos fortes, os pontos de melhoria, você começa a entender melhor a pessoa, ter a linguagem assertiva com a pessoa, né? E a chave da carreira profissional aí é porque eu me conhecendo, eu sabendo os meus pontos fortes, eu sei quais são as minhas principais habilidades, qual o ambiente adequado para eu trabalhar. Porque muitas vezes, por não ter o autoconhecimento, eu posso ser de um perfil, por exemplo, influente, que eu sou excelente em comunicação e estou trabalhando numa profissão de um conforme, que é uma pessoa que trabalha totalmente reservado, atento a dados, a números, a sistematizar informações. Então, é uma pessoa mais isolada, mais concentrada, com muita meta a ser batida. E aí, eu, como um auto-influente, que adoro estar com gente, estar trabalhando num perfil conforme, aquilo a longo prazo pode me desgastar, não me trazer contentamento, entende? Todos nós temos esses 4 padrões, vale até a pena ressaltar isso. Todos nós temos os 4. A diferença é que, naturalmente, 1 ou 2 são mais altos. Aí eu me considero um influente, um dominante, porque esse prevalece, tá? No máximo, assim, raramente 3 prevalecem. Na maioria, 1 ou 2 perfis prevalecem. E cada perfil tem um ponto forte para as organizações, tem uma função adequada, tem uma característica que vai contribuir efetivamente para as empresas, para as profissões, enfim. E aí entra a questão das inteligências múltiplas. Sim, as inteligências múltiplas é muito interessante porque eu gosto de diferenciar educação de inteligência, né? Nós temos um modelo tradicional de educação, com o professor, o aluno em sala, o pincel, o quadro, segunda a sexta, um turno, todas aquelas disciplinas, mas um aluno que se dá muito bem em redação não é mais inteligente do que a bailarina que está no intervalo fazendo uma apresentação. Ou então, um aluno que é muito bom em raciocínio lógico, matemático, ele não é mais inteligente do que aquele que tem a banda, que entende muito bem sobre animais, porque todos nós temos inteligências, todos nós temos essas habilidades cerebrais, né? Inteligências são habilidades do nosso cérebro. O que diferencia é que cada um de nós, assim como nos perfis, temos alguns que naturalmente prevalecem, né? E aí, isso é muito interessante porque, às vezes, essa palestra eu dou muito para quem vai fazer vestibular. Você está estudando aquelas disciplinas que são exigidas para se prestar ao vestibular, e aí você tem uma inteligência voltada para a música, né? Que você sabe ouvir, sabe tocar, você sabe compor, e tem aquela cobrança, talvez, dos seus pais por não entenderem de perfil comportamental ou das inteligências múltiplas, te cobrando, e você fica naquela pressão social do que fazer. E quando você tem esse autoconhecimento, você sabe que você pode se desenvolver naquilo que você faz melhor, que você faz bem, que a longo prazo vai te trazer satisfação, realização, contentamento. Eu vejo apenas, Letícia, uma barreira, vamos dizer assim, dentro de uma sociedade como a nossa, sociedade teresinense piauiense, que ainda ela tem um certo provincianismo, né, tem um contexto ainda mais fechado. E você fala da definição de inteligências múltiplas, e fala de habilidade, e fala que a pessoa pode vencer naquilo que ela é boa, ou seja, isso ser reconhecido no nosso meio ainda é meio difícil, porque você pega lá, os melhores alunos, eles são empurrados, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, tem que fazer engenharia. E aí vai fazer um teste vocacional, deu saúde, é para ser médico, deu humanas, é para ser advogado, deu exatas, é para ser engenheiro. Ou seja, o teste ele não serve para muita coisa assim, quando ele é mal orientado. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tem uma habilidade na área de saúde, mas ele pode ser um biólogo, ele pode ser um veterinário, não necessariamente ele vai ter que ser um médico. E aí entra a pressão da escola, dos familiares, daquilo que vai me dar dinheiro, daquilo que minha família já tem, ou daquilo que minha pontuação no Enem vai me permitir entrar, né? E quando você se conhece, você tem a responsabilidade de trilhar seu caminho, fica muito mais leve
percebe, porque o número de evasão, tanto de escolas, quanto até da própria faculdade, quantos alunos pagam a faculdade, está no 5º, 6º, 8º período, eu vou desistir, não, é particular, não vou desistir porque meu pai já pagou. Ou então se conclui o curso e não atua na área, né? Então essa palestra é fundamental para os alunos do ensino médio, porque já começam a orientar qual o perfil dele, em que eles gostam de trabalhar para facilitar, para que eles não venham ter esse fardo a longo prazo. Porque o que acontece? Na minha época mesmo, as escolas levavam os alunos a conversarem com profissionais. O que é que o advogado faz, o que é que o enfermeiro faz, o que é que o veterinário faz. Mas o que é que eu gosto de fazer, quem eu sou, quais são minhas habilidades naturais, né? E aí nessa palestra a gente faz o jogo da inteligências múltiplas, com os perfis comportamentais, os valores das pessoas, que são muito importantes, porque os valores são os motivadores, né? Então, de acordo com o que você fala, eu posso entender que o nosso modelo de educação está fadado ao fracasso devido a não explorar e não investir nas habilidades e inteligências múltiplas? Ele só não está fadado ao fracasso porque ele tem progredido. Você vê que as escolas já têm muitas atividades que integram essas inteligências múltiplas. Atividades de levar os alunos para atividades externas, para ir no zoobotânico, para fazer o festival da música. Então hoje, principalmente na capital, em escolas que já têm uma nova mentalidade, já estão integrando as inteligências múltiplas. O que falta quebrar é o preconceito mesmo sobre profissões. De achar que é porque é músico, não vai ganhar dinheiro, não vai ser feliz. Eu digo sempre que tem espaço para todo mundo, você só precisa ser bom no que você faz, entendeu? Então, assim, quem vai passar o resto da vida naquela profissão é aquela pessoa. Então, assim, é muito pesado você escolher alguma coisa porque você está pensando que vai te trazer um dinheiro, porque você está pensando que vai cuidar daquilo pela sua família, ou porque seus pais querem, porque isso a longo prazo pode te trazer um prejuízo. Talvez te dê até a experiência, a vivência, a maturidade, mas você perdeu um tempo aí por não estar já fazendo, você está dando uma volta para ir depois e fazer o que você nasceu para fazer, né? Você não foi direto ao ponto, você foi primeiro testar para depois, realmente era aquilo, né? Aí passou 5 anos de faculdade, 10 anos num concurso público, 15 anos num concurso público. Às vezes, infelizmente, eu vejo alguns servidores desmotivados, né? Porque exercem uma atividade que não é da natureza dele estar ali, ele entrou pela estabilidade. Então, tem muitos pontos aí a serem refletidos, né? Você colocou essa questão da estabilidade, isso me chama a atenção, porque hoje a gente tem constitucionalmente a questão do concurso e da estabilidade. E o serviço público ele é muito contestado e questionado em comparação ao serviço privado. Ou seja, mas o serviço público ele é alimentado pela aquelas pessoas que no modelo de educação que nós temos mais estudaram, mais se dedicaram, mais pesquisaram. Como que eu posso entender que as pessoas que didaticamente, né, provaram ter maior capacidade intelectual, entraram no serviço público, às vezes fazem um serviço que ele é inferior a quem não passou no concurso, mas está no serviço privado? Entenda. Talvez eles passaram por uma prova que avalia as competências linguísticas, lógico-matemática, porque tem aquela técnica da memorização, de adquirir um conhecimento para fazer uma prova. Mas não, ele mesmo não levou em conta qual era o perfil comportamental dele, para comparar qual o ambiente que ele ia trabalhar. Ele não levou em conta quais são os valores dele, se ele tem um valor teórico alto, que são ambientes que pessoas precisam sempre estudar, valor teórico alto, ou um valor de contribuição social alto, que são serviços que você está sempre preocupado com o outro, servindo a comunidade, se doando, se entregando. Então, muitas vezes, por isso que a gente faz um mix de todas essas teorias, para ter uma autorreflexão, um autoconhecimento, porque você pega uma coisa isolada, uma prova, e talvez a segurança, você lembra de qual é o perfil? Do estável. Ele ama a segurança, ele ama saber a hora que ele vai entrar, que ele vai sair, quanto é que ele vai ganhar, o que é que ele tem que fazer, um metódico, passo a passo, ele adora se planejar. Então, muitas pessoas, por exemplo, estáveis, gostam dessa segurança, optam por um concurso público. Desculpa, mãe. Minha mãe é autoestável. Eu ouvi a vida toda. Faça um concurso público, faça um concurso público, faça um concurso público. E aí entra o perfil comportamental, o meu é qual? Altamente influente. Adoro bater papo, tá com a turma, tá conectada. E aí, quando eu me descobri, eu falei,
Tem concursos públicos que eu posso desenvolver essa minha habilidade natural de comunicação? Tem, ok. Mas eu tenho um valor teórico alto de estar adorando, de estar sempre ali estudando, batendo meta, não sei o que. Tem muitas coisas que precisam ser avaliadas, sabe? Não é só a segurança de um perfil comportamental ou só a inteligência múltipla, porque é uma boa pessoa em raciocínio lógico, em matemática, vai fazer um vestibular, vai se dar bem numa nota e vai entrar naquela faculdade. São várias teorias que têm que ser analisadas aí para o descobrimento profissional. Por isso que essa palestra está fazendo um sucesso dentro das escolas. Os alunos estão me dando muito feedback positivo. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha, eu sou assim mesmo. É uma graça a dinâmica entre eles, né? Ficam, olha, eu sou isso, tu é aquilo, olha. E aí vem me perguntar, uma garota veio me perguntar essa semana, eu quero ser dentista, mas meu perfil é estável. Será que eu posso? Tá tudo certo, amiga. Seu perfil é estável, você é uma pessoa calma e quer ser dentista, beleza. Na hora da sua profissão, você vai escolher um ambiente que te permita ter esse planejamento, essa calma, essa metodologia, sem tanta cobrança, sem tanta intolerância, entendeu? São muitos fatores que têm que ser ajustados aí. Bom, Letícia, você falou muito de várias coisas diferentes. Faltou alguma coisa que eu não perguntei que você acha que é importante? Você fica à vontade para explanar. Eu acho muito importante nós entendermos sobre os nossos valores, sabe? Porque o que acontece? Nós temos experiências nas nossas vidas e a experiência é a vivência, aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Essa experiência vai te gerar uma crença de que você é capaz ou de que você não é capaz, de que aquilo é bom ou de que aquilo é ruim. E essa crença vai te gerar valores. E é aí que entram teus motivadores. E através dos valores que te motivam teus comportamentos. Então, muitas vezes, o que é que eu vejo? Pessoas que não sabem quais são seus valores, não sabem do que é importante para ela mesma e tem uma vida incongruente. A pessoa diz, minha família é muito importante, é um valor para mim, mas ela vê a família uma vez no mês. Então, o coaching, ele vem trazer essa reflexão, quais são os seus valores, sabe? Talvez eu tenha um valor teórico alto, eu gosto muito de estudar, ou então eu tenho até um valor teórico baixo e eu passo para uma profissão que vai me exigir muito isso, né? Então, assim, às vezes eu tenho um valor econômico, um custo-benefício, até meu tempo eu só paro para te ouvir se eu vejo se eu vou ter alguma coisa de volta, meu dinheiro eu só invisto se eu vou ter alguma retribuição. Então, é muito importante você entender seus valores, porque os valores é aquilo que vai te motivar, a crença é o que vai te permitir agir e o valor é aquilo que vai te motivar a ter um certo comportamento, né? Então, uma dica é sempre observe seus valores, estude, entendam sobre perfil comportamental, avaliem quais as inteligências múltiplas, porque nunca é tarde, né? Nunca é tarde para fazer o que se gosta, para fazer o que se ama, para se aprender, para se desenvolver, para viver em alta performance. Essa palavra aí que está tão na moda. Bom, conversei nesse programa com a Letícia Napoleão. Muito obrigado pela participação no programa Consciência Humana, Letícia. E esteja à vontade para quando tiver algo novo aí para falar, para aparecer aqui e bater esse papo junto com a gente. Eu agradeço a oportunidade, foi muito gratificante, aprendi bastante com você e estamos à disposição. O programa Consciência Humana, dentro da campanha da TV Assembleia, também saudamos a vida, né? Setembro Amarelo é um momento importantíssimo, onde a gente vai ter reflexões que vão nos levar, né, a pensar um pouco mais na nossa existência, nessa integração que a própria Letícia colocou aqui, de estarmos melhor, de estarmos mais felizes, de saber lidar com os problemas, com as barreiras da vida. Gonzaguinha tinha uma música, tem uma música lindíssima, né, que ela será eterna, que é o que é, meu irmão, que ele coloca lá que a grande resposta está na pureza da resposta das crianças, que a vida é bonita e é bonita. Nesta canção, o Gonzaguinha, acima de tudo, traz pra gente que a vida, ela tem os seus altos e baixos e que a gente nunca vai estar num momento de perfeição. Agora, buscar sempre alinhar, buscar sempre corrigir a conduta, reconhecer quando está errado para ficar mais fácil a correção é muito importante. E, acima de tudo, quando você estiver com vontade de botar para fora aquilo que você está sentindo, buscar aquele amigo especial, que nem precisa ser aquele que você vê todo dia, porque eu tenho certeza, eu tenho amigos que eu pouco vejo, mas quando eu ligar, eles vão atender e vão dizer assim, poxa, Eliel, você quer conversar comigo? É algo importante. Então, você compartilhe mais da empatia com as pessoas, se coloque no lugar dos outros, julgue menos, para que as pessoas se sintam menos ofendidas, né, às vezes com uma opinião, com
com uma forma de olhar, de ver as coisas ao seu redor. Essa campanha da TV Assembleia para a valorização da vida é muito importante, porque a gente precisa aprender, né, que às vezes quando a coisa não está tão boa, que a coisa parece estar difícil, é como dizia o Gabriel Pensador, a vida é como andar de bicicleta. Se você está pedalando e está exigindo muito do seu corpo, é porque você está subindo, né? Se você não está exigindo nada, a bicicleta está andando sozinha, é porque você está descendo. O importante mesmo é, sobretudo, você preencher o seu peito com muito amor, com muita perspectiva, com muito sonho, como disse a Letícia, manter a sua fé em Deus, na espiritualidade, no sentimento. Eu conversava com um amigo que ele disse, mas eu não acredito em Deus. Eu disse, você acredita em quê? Ele disse, eu gosto do bem, eu acho que a humanidade tem como encontrar os seus princípios éticos, eu acho que a humanidade tem como normatizar as melhores condutas, sem ter uma religião. Eu disse, poxa, tudo bem, já que você não tem religião, lembre-se que você tem sentimento, e sentimento é uma espiritualidade, no qual você pode pensar, você vai sentir alguma coisa, vai imaginar um tipo de mundo, uma relação com as pessoas, com certeza as melhores, e isso é um tipo de crença positiva, é um tipo de fé que pode te levar adiante. O importante é não desistir jamais. Esse é o seu programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais com o programa Um Gesto de Amor e Fé na Inteligência Humana. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais aulas de filosofia e sociologia para você que vai fazer aí o Enem e está se preparando para o vestibular.